Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Trazendo para vocês aqui, como sempre, né? O nosso canal sempre procura trazer para vocês algumas novidades, tá? E a novidade de hoje é uma novidade bem especial. É o livro Heróis e Vilões, a história secreta da Image Comics, do Maurício Muniz. Participei lá da vaquinha digital dele lá, do Catarse, né, deles, que ele já é um autor já conhecido, né? Eu tenho livros dele aqui, por exemplo, esse que ele cita aqui, o autor do Império dos Gibis. Bom, o livro acabou de chegar, eu ainda não acabei de ler, comecei até a ler, assim que chegou já comecei a ler, porque é uma história que eu acho muito interessante, a história da Image Comics, né? A grande concorrente dos anos 90 da Marvel e da DC, e é uma história que eu tenho uma conexão pessoal muito grande, tá? Porque, logicamente, eu não participei do nascimento da Marvel Comics e muito menos da DC Comics, né? A Marvel Comics no iniciozinho dos anos 60 e da DC Comics lá final dos anos 30, né? É muita coisa. Na época até a gente chamava DC Comics, chamava National Comics, né? Muito bem. O livro acabou de chegar, tem a dedicatóriazinha aqui do Maurício, bem legal, conforme comprometido, e ainda vem com os cards. Eu vou até abrir aqui para mostrar para vocês os cards, um tamanho grande, uns cards, um tamanho bem generoso. Eu estou abrindo aqui para vocês, primeira vez, sabe como é que é, né? Aí sempre acontece de não abrir conforme a gente gostaria que abrisse. Muito bem, só para mostrar aqui os cards, tá aqui, ó. As primeiríssimas revistas, as capas das primeiríssimas revistas da Image Comics. Começou aqui com Youngblood, em abril de 92. Abril de 92 saiu Youngblood. Depois, logicamente, né, o que existe até hoje, o Spawn, número 1 aqui, também aí já de maio de 92. Depois nós temos aqui o Savage Dragon, de julho de 92, tudo 92, né? Saiu tudo em 92. Wildcats, em agosto de 92, do Jim Lee. Aqui depois o Shadowhawk, do Jim Valentino, né? Jim Valentino, em agosto também, agosto de 92. Depois o Cyberforce, do Mark Silvestre, em dezembro de 92. Depois o Jean Fertin, que vem bem depois, né? Só veio em fevereiro de 94, mas fez um sucesso extraordinário, né? Ainda era uma fase boa da Image. E, finalmente, em julho de 94, saiu o prometido Wetworks, que tem uma história muito particular, bem diferente e tal. Mas essas histórias eu vou deixar para vocês lerem aqui no livro do Maurício Muniz, que realmente deve ter, eu ainda não li todo, deve ter histórias muito legais, muito interessantes aqui, porque ele fez uma pesquisa muito longa, né, para poder escrever esse livro aqui. O que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: eu era já um fã de quadrinhos muito grande, participei muito diretamente desse momento histórico dos quadrinhos, que foi um momento tão extraordinário que, na verdade, é um momento até um pouco anterior ao nascimento propriamente da Image. Vocês sabem muito bem que já existia, né? No final dos anos 80, a Marvel e a DC conseguiam, principalmente a Marvel, muito mais a Marvel, conseguia vendas extraordinárias de revistas em quadrinho. Ela chegou a bater as marcas que a National, a antiga DC Comics, conseguiu lá nos anos 40. Por quê? Por que aquela fase dos anos 40 é chamada a Era de Ouro? Ela é chamada Era de Ouro, logicamente, porque foi o nascimento dos super-heróis, né, com o Super-Homem, o primeiro super-herói a nascer, mas também por causa das vendas. As vendas dos quadrinhos no final dos anos 30, 39, 40, 41, na fase da Segunda Guerra Mundial, era extraordinária, porque vocês têm que imaginar que naquela época quadrinhos era uma grande diversão para a garotada. Não tinha praticamente mais nada para eles, não tinha, né? Ou era ler um livro ou quadrinhos. E a televisão não existia, então tudo aquilo ali
se refletiu muito naquela venda extraordinária de quadrinhos dos anos 40. E essa marca só voltou, aí depois do final da guerra, houve uma queda substancial, depois houve uma campanha muito forte contra o material dos quadrinhos, acusava de ser um material perigoso, permissivo, revolucionário, comunista, acusaram de um monte de coisa nos anos 50, e aí a indústria realmente sofreu muito com isso. Voltou a se recuperar no início dos anos 60, com o nascimento da Marvel, mas nunca mais teve aqueles números extraordinários de venda que tinha durante a Segunda Guerra Mundial. Quando chega no final dos anos 80, uma série de fatores vão se alinhando, eu costumo dizer que é sempre assim, né? É uma conjunção de astros que acontece para projetar novamente a indústria de quadrinhos. É um momento histórico, é difícil até você alinhavar todos os fatores que levaram àquele boom dos quadrinhos no finalzinho dos anos 80. Também talentos extraordinários, não só na arte, que é o que levou à criação da Image, né? Foram os grandes artistas, os grandes desenhistas, mas também na parte de criação, na parte de roteiros, né? Tivemos momentos muito marcantes no final dos anos 80, o caso, logicamente, do Cavaleiro das Trevas do Batman, o caso do Watchmen, do Alan Moore, e outras coisas mais, o Demolidor também, do Frank Miller, uma série de fatores, né? Eu sempre cito, no início dos anos 80, o Camelot 3000, também, que foi um marco extraordinário. Bom, então tudo isso conflagrou naquele boom dos quadrinhos e numa revolta de alguns autores, né? Aqueles 7 autores mais famosos que acabaram formando a Image. Porque, basicamente, não os 7. Os 7 não eram grandes artistas, não. Mas tinham 5 que eram considerados grandes artistas. Na minha opinião, como eu estou aqui dando um depoimento pessoal, né? Eu não estou contando o livro do Maurício, longe disso, tal, não tem nada a ver. Eu, inclusive, vou ler e depois eu vou dar um depoimento sobre o livro propriamente dito, mas eu estou dando depoimento sobre o que eu vivi naquela época, tá? Então, para mim, aqui realmente, grandes artistas, olha só, quem que começa a Image Comics? É o Rob Liefeld, né? O famoso Rob Liefeld, questionável Rob Liefeld, o Todd McFarlane, na minha opinião, também questionável como artista, e como contador de história eu acho ele fraquíssimo, tá? O Rob Liefeld pior ainda, porque é um artista que eu acho muito ruim, mas naquela época, aquele estilo marcou os anos 90, né? Assim, em 1990, esses autores da Image faziam muito sucesso na Marvel com esse traço que, na minha opinião, é meio esquisito, é meio ruim, muito diferente da anatomia real, né? Muito bem, da anatomia. Anatomia real é redundância, né? Da anatomia. Bom, então Rob Liefeld, Todd McFarlane, Erik Larsen, outro traço, na minha opinião, muito esquisito, muito ruim, não jamais gostei. Não é agora que eu estou reavaliando o trabalho deles, não. Eu, na época, não gostava do traço deles. Quase todos artistas da Marvel e a maior parte deles artistas dos mutantes, dos X-Men, né? Basicamente. Liefeld fazia uma revista dos mutantes, o Erik Larsen fazia outra, o Todd McFarlane era o único que era diferente, que fazia o Homem-Aranha e vendeu absurdamente no número 1 do Homem-Aranha que ele lançou, né? Foi lançado para ele, digamos assim, né? O Jim Lee, esse sim, na minha opinião, o grande artista do grupo, tá? O Mark Silvestre, que era bom, mas acho que melhorou com o tempo. Se eu julgar o Mark Silvestre lá dos anos 80 e o Mark Silvestre atual, eu diria que o atual é muito melhor do que o antigo. O Jim Lee também. O Jim Lee também, se você revir a arte dele dos anos 80, você vai dizer que hoje em dia ele está muito melhor. Você comparar o Justiceiro, por exemplo, lá bem no iniciozinho do Jim Lee, com o Batman que ele fez depois dos anos 2000, poxa, a arte dele é completamente outra, é muito melhor. O Jim Valentino, um artista bem fraco, mas que entrou no grupo aqui por insistência do Rob Liefeld, e o Wilson Portácio, que até hoje eu não sei exatamente como é que pronuncia esse nome. Eu chamo de Wilson Portácio, porque eu falo brasileiro, eu falo português, então, o Wilson Portácio.
Aqui, o Wilson Portácio eu ainda respeito, apesar de que ele tem um estilo que não me agrada muito, muito semelhante ao Eric Larsen, ao Todd McFarlane, aquela coisa meio exagerada, mas ainda acho que ele é o melhor. O único que eu considerava bom na época é o Jim Lee. O Jim Lee realmente levou a gente para um outro estágio. A gente passou a gostar daquele riscadinho dele, aquele tracejadinho dele, aquele detalhamento que ele fazia. Ele era detalhista em algumas áreas da anatomia dele, muito bacana, mas em outras áreas ele pecava muito, que é o caso clássico dos pés, né? O desenho dos pés humanos pelo Jim Lee, que era o melhor do grupo, não era bom, e os outros, então, eram um desastre completo. O Rob Liefeld é famoso por nunca desenhar os pés. Ele fazia qualquer coisa, mas não desenhava pé de jeito nenhum. É extraordinário isso. E eu lembro muito bem disso. Então, todos nós que estávamos um pouco cansados também da Marvel, que dominava o mercado, que vivia falando, fazendo títulos e mais títulos repetitivos. Porque os autores tinham reclamações em relação à Marvel, né? Que a Marvel não pagava adequadamente, eles recebiam até uma boa grana, todos eles ficaram ricos com o que eles recebiam do título americano, publicado nos Estados Unidos. Mas acontece que a Marvel vendia a marca, vendia os personagens, a arte deles para outras coisas, vendia o trabalho deles para outros países, e essas coisas eles não recebiam. E isso deu uma insatisfação muito grande a eles. Isso aí é a história. Mas vamos ao depoimento. O depoimento é que nós também estávamos cansados. A Marvel criou um esquema, principalmente nos Mutantes. Homem-Aranha eu já não lia mais há muito tempo, porque não me agradava mais, tá? Desde a morte da Gwendolyn Stacy, eu meio que larguei Homem-Aranha e não li mais. E aí eu passei para os títulos mutantes. Então, eu gostava de ler X-Men, né? Aí tinha, no início, 3 títulos mutantes. Quando chegou no final dos anos 80, anos 90 já, eram 8 títulos mutantes. Era um inferno. E eles eram todos eles interligados. E você, às vezes, para acompanhar os mutantes, por causa do Jim Lee, no meu caso, por causa do Jim Lee, você era obrigado a comprar uma lixarada tremenda, porque as histórias eram interligadas. Tá? Então você ficava naquela obrigação de ler, não só gastar dinheiro com 8, mas também ler muita coisa mal feita, mal desenhada, que eu não gostava. Então isso aí foi deixando a gente meio insatisfeito. Quando surgiu a possibilidade da Image e daqueles artistas irem para a Image, cada um publicando o seu título, eu achei sensacional, achei ótimo, que bom. Eu vou poder ler o Jim Lee e não preciso ler os outros, porque os outros eu não gosto. Eu não gostava do Eric Larsen, eu não gostava detestava o Rob Liefeld e não gostava dos outros também, nunca fui fã. Assim, gostava do Jim Lee, o Wilson Portácio, tá, tudo bem. E o McFarlane, a gente tinha um certo respeito por ele, porque ele realmente era um grande empresário, ele soube trabalhar bem o material que ele tinha e desenvolveu um personagem novo, que era o Spawn, né? Que tinha um certo respeito, né? Todo mundo queria dar uma olhadinha no Spawn. Então, a minha ideia era essa. Bom, vou ler o Jim Lee, de repente o Wilson Portácio, o McFarlane eu vou experimentar, vou ver até onde eu consigo ir com o Spawn, né? E a opinião sobre o Spawn, eu já gravei outros vídeos falando. Então foi um momento muito interessante. Eu larguei tudo da Marvel, disse, não, acabou Marvel, chega de Marvel, e eu vou ler Image. E fiz esse movimento, que é um movimento que muita gente fez. Mas só que logo depois a gente começou a perceber que os títulos só tinham isso. Só tinham a arte explosiva, cheia de pin-ups. Pin-up, o que é pin-up? Aquela imagem de página inteira, de página cheia, sabe? É só uma imagem, geralmente com homens estupidamente musculosos, porque o exagero era absurdo, anatômico. Se você rever hoje em dia, você não acredita naquilo ali. E o personagem sempre ocupando a página inteira, tá entendendo? Era sempre o personagem ocupando a página. Ou então aquele grupo, aquela fotografia do grupo, preenchendo a página toda, e era só isso, não tinha mais nada. O colorido melhorou muito, porque começou a haver um colorimento através de computador, né? Então melhorou realmente. A Image veio com um papel de muito mais qualidade, lançou o papel couché em revista em quadrinho, coisa que anteriormente não existia. A Marvel e a DC publicavam em papel jornal, aquele papel jornal bem vagabundo.
offset, né? Se não me engano, ele era chamado de offset. Então, foi um ganho enorme na aparência, no produto, mas as histórias deixaram muito a desejar e ao longo dos 4, 5 anos a gente foi se desinteressando. Começou em 92, quando chegou em 95, 96, a gente já começou, o mercado já percebeu que aquilo ali não ia a lugar nenhum. Que sem bons escritores não dá para fazer boas histórias em quadrinho. E o fato de você ser um bom artista, um bom desenhista, não significa que você vai ser um bom escritor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, são raríssimos os bons artistas que escrevem boas histórias. E, na maior parte das vezes, com raríssimas exceções, eles conseguem escrever uma história boa, mas eles não conseguem produzir um material mensal. Material mensal, gente, venhamos e convenhamos, é extremamente difícil você manter o nível de um material mensal muito bom. Aí são outros muito raros, né? O único autor que eu lembro aqui que conseguiu equilibrar bem a questão de ser um excelente artista, um excelente desenhista e também ser um bom escritor é o John Byrne. É o único exemplo que eu lembro aqui de cabeça, tá? Porque a gente poderia pensar aqui no Frank Miller, mas o Frank Miller... Primeiro que as histórias do Frank Miller são irregulares. Não é tudo do material do Frank Miller que é bom. A maior parte eu acho, inclusive, fraco. Eu acho fraco. O Sin City dele eu acho bem fraco mesmo. E a arte dele, que começou emulando o John Byrne, por exemplo, depois ele criou o estilo dele, o estilo Frank Miller, e se mantém naquele estilo até hoje, e é um estilo que pessoalmente não me agrada. Vocês sabem que eu sou fã daquela imagem mais retratista, mais cinematográfica, que pareça, que se assemelhe à figura humana normal. Então, para mim, o Frank Miller não serve de exemplo. O único exemplo que realmente eu acho muito bom é o John Byrne. Esse realmente é. Mas o John Byrne é único. Raríssimo, não vai ter. Pode procurar aí. Outro grande artista que consiga escrever tão bem quanto. Bom, e isso foi o desastre da Image. Fora os outros problemas típicos de uma editora. Porque, às vezes, é aquele negócio, a crítica que a gente faz sempre ao editor. O editor, ele critica demais o trabalho do artista, ele interfere demais na história, e isso atrapalha o desenrolar da história e a criatividade do artista. Não é verdade, gente. Não é verdade, não. É lógico que existem editores e editores. Editores muito bons e editores muito ruins. Um editor muito bom pode levar o trabalho de um escritor e de um artista por um caminho muito bom. Ele acrescenta, ele aprimora, ele dá bons conselhos, ele dá boas dicas, tá? Esse agora, logicamente, também existe o péssimo editor, e esse estraga tudo, lógico, como em qualquer área, como em qualquer profissão. Mas dizer que o editor é dispensável, não é necessário, não é verdade. É extremamente necessário, sim, porque ele frequentemente funciona como se fosse a consciência da obra como um todo. É aquele cara que fica ali ligado na realidade e vendo se vale a pena o caminho que está sendo percorrido ou não. E olhando os números também do público, para ver se o público realmente está acompanhando. O artista, o escritor, tem que pensar na produção mensal, tem que pensar na criação da história, do texto, o escritor e o artista trabalhar 22 páginas por mês. Não é fácil, é bem difícil. Então, é indispensável a figura do editor, fora outras figuras que trabalham na editora, que fazem a editora funcionar. Os artistas acharam, aqueles 7 artistas, acharam que eram capazes de fazer todo o processo. Não eram capazes, e não são capazes até hoje. Eles precisam estar liberados para criar só, para desenhar só. Essas outras tarefas têm que ser feitas por outras pessoas, de preferência pessoas muito bem preparadas, muito competentes, muito talentosas. O que eles tiveram foi uma arrogância, uma prepotência absurda. Esses 7 autores que estão aqui no livro do Maurício Muniz, vou até mostrar de novo a capa aqui, eles foram de uma arrogância, de uma prepotência, eles debocharam simplesmente de todo o esquema que a Marvel e a DC já existia, que já existia na Marvel e na DC, que funcionava bem, tanto é que elas eram
sucesso que eram, não tenha dúvida. Mas era porque havia uma equipe, um grupo de gente muito boa trabalhando para aquilo. Eles debocharam, achavam que eram capazes de fazer tudo e enfiaram o pé na jaca e fizeram um monte de bobagem. Hoje em dia, praticamente aquele material da Image, de 92 até 97, mais ou menos, é um material que só gosta quem viveu aquela época e tem um certo saudosismo daquela época. Porque as histórias são horríveis, as histórias são muito ruins, são fraquíssimas. E a arte, com o tempo, envelheceu, que é o que eu sempre digo para vocês. O julgamento da história, o julgamento do tempo. O material da Image dos anos 90, praticamente hoje em dia é lixo, é uma porcariada. Só vale para quem é fã incondicional do McFarlane, do Rob Liefeld, que eu acho bem difícil, que o Rob Liefeld para mim é um dos piores desenhos do mundo, se não for o pior. Ou então do Mark Silvestre, e principalmente o meu caso, que sou fã do Jim Lee. Então o Jim Lee, o material do Jim Lee dos anos 90, eu tenho guardado com carinho e tal. Mas sinceramente, eu vejo com muita restrição, porque eu sei muito bem que as histórias eram infames, as histórias eram horríveis. O Wildcats tem um bom momento bem posterior, já no final dos anos 90, quando o Alan Moore pega para escrever Wildcats e entra outra equipe de desenhistas, vários outros desenhistas, inclusive até o Ed Benes, o brasileiro Ed Benes, chegou a desenhar Wildcats. Né? Então, mas aí já é uma outra fase, as histórias são melhores, a equipe muda completamente, muda tudo, é um novo Wildcats. A mesma coisa aconteceu com Stormwatch. Stormwatch começa bem boboca, bem sem graça, mais ou menos no início dos anos 90, e depois sofre uma grande reformulação, depois sofre outra, ele vai sofrendo várias reformulações, acaba se tornando o Authority, né? Que, com outros escritores, tal, que melhora bastante a qualidade do material. Mas a Image, de uma forma geral, foi um grande delírio, foi um grande exagero por parte dos autores. Tá, gente, eu quis deixar aqui o meu depoimento, porque é uma história que eu vivi muito mesmo, e depois a Image que me fez tomar um rumo diferente também me fez abandonar os quadrinhos. Esqueci de falar isso. Isso é um detalhe importante. Quando chega no final dos anos 90, eu simplesmente abandono quadrinhos por causa da Image. Porque eu tinha deixado a Marvel e a DC, eu já tinha deixado há mais tempo, eu tinha deixado a Marvel e a DC e engrenei na Image achando que aquilo ali era o futuro. E depois de quase 10 anos que não deu certo, não foi a lugar nenhum, eu me desinteressei por quadrinhos e parei de ler quadrinhos. E passei quase 10 anos longe dos quadrinhos por causa da Image. Por causa da Image, eu fui com muita sede ao pote nos inícios dos anos 90 e depois abandonei quadrinhos, tudo por causa da Image. Quer dizer, é uma história que eu vivi muito e eu espero que o Maurício retrate bem isso aqui no livro. Eu ainda não acabei de ler, como eu já falei, e depois eu conto a vocês o que eu achei do livro propriamente dito. Isso aqui é só um depoimento sobre a história na Image. Se você chegou até aqui, deixa o seu gostei ou não gostei e não deixe de se inscrever no canal, que a gente vai trazer muitos papos iguais a esse para vocês. Tá bom? Até a próxima.